Bem-vindo à garagem do Soares. Hoje vamos falar do Chevy 500, né? Ou Chevy Pickup, ou literalmente o Chevette Pickup, né? É literalmente um dos carros mais icônicos que já existiu, né? Da linha Chevette, né? E hoje em dia não se vê muito, né? Então se inscreva no canal, ative o sininho, vamos conversar sobre esse clássico aí. E um dos primeiros pickups que já existiu na década de 80. Acordo 7 horas, chego sempre no horário. Chego na firma e já pego no trabalho. Eu sou Chevy 500. Eu sou Chevy 500. Durante o dia todo subo e desço sem parar. Rodo e não me canso, eu não preciso descansar. Eu sou Chevy 500. Eu sou Chevy 500. Cheguei para ficar, eu sou o que você queria. Todos gastam muito e eu aquela micharia. Eu sou Chevy 500. Eu sou Chevy 500. No fim de semana eu me mando por aí. Como todo mundo também vou me divertir. Eu sou Chevy 500. Eu sou Chevy 500. Eu sou Chevy 500. Eu sou Chevy. O Chevy 500, né, ele foi apresentado em 1983, né? Ele era praticamente a última variação da linha Chevette, né, que era um dos carros mais interessantes que foi feito pela Chevrolet no início dos anos 70, né? Ele tinha a versão sedã, que era a mais comum, né? A versão hatch e a versão perua, né, que era a Marajó, né? E também tinha a versão agora nova, o membro da família, né, que era a versão Chevy 500, né? O nome 500, né, dava o nome da sua caçamba, né? Ele conseguia carregar 500 kg, né? E era uma picape, né? Tração traseira, né? Coisa que os seus concorrentes na época não tinham, né? O maior concorrente entre aspas direto, né, com tração traseira, né, era a Pampa 4x4, né? Mas literalmente ele não era o mesmo como o do Chevette, né? O Chevette era literalmente, ele tinha um eixo cardan mesmo, né? Ele era um carro com tração traseira, né? Isso tinha suas vantagens e ao mesmo tempo desvantagens, né? Porque carro de tração traseira, o carro é empurrado para frente, né? Enquanto o carro que tem tração dianteira, né, ele é forçado a andar, né? Isso faz que tenha seus prós e contras, né? Fazendo que o seu maior contra, né, que o Chevette só conseguia carregar seus 500 kg só, né, coisa que seus concorrentes não precisavam, né, literalmente por causa do eixo cardan traseiro, né, porque poderia encostar no chão, né, conforme o peso da carroceria ia aumentando, né. Literalmente a história dele começou para concorrer com seus concorrentes, né, que era o Volkswagen Saveiro, né, a Fiat City e o seu maior rival, né, que era a Pampa, né. Literalmente, né, ele era o terceira picape mais pequena, né. Ele literalmente batia de frente com o Fiat City, né? E a Pampa e a Saveiro eram carros maiores, né? Literalmente, né? A motorização do Chevy 500, né? Era o motor 1.6 8 válvulas, né? O clássico da Chevrolet na época, né? 75 cavalos, né? Com uma potência alta, né? Com 12,6, né, de torque, né? E também tinha a versão a gasolina, né, que é de 73 cavalos, né, com 12,3 de torque também, né. Ele tinha uma força de 5 marchas, né, um câmbio, né, literalmente de força. Ele tinha um consumo médio de 8,1, né, na cidade e 11,5 na estrada, né, fazendo de 0 a 100 em 15 segundos, né, velocidade máxima de 143 km por hora, né. O motor, né, na época era o suficiente para ele, né, que ele pesava 958 kg, né. Ele tinha dimensões de 4,18, né, largura de 1,57, né, e altura de 1,33, né, e um entre-eixos de 2,39, né. As versões disponíveis para venda do Chevy 500 era a versão SE e SL, sendo que a última era a mais equipada, né, trazia rifles de madeira, caçamba, né, em detalhes em cromado, né. E no ano de 1988, né, a Chevrolet dava um retoque no visual no Chevy 500, né? Ele ganhava uma grade dianteira, um para-choques novos, né? Literalmente adesivos nas laterais, né? E dava um retoque de modernidade no Chevy 500. No final do ano de 1987, né, o motor 1.6 era retrabalhado, né, para desenvolver ainda mais de reduzir o peso, né, dos pistão, né, e das bielas, né, e além de adoção de um carburador de corpo duplo, né, Weber 460, né, o motor passou a se chamar de 1.6S. A potência subiu, né, para 81 cavalos, né, na versão a gasolina, né, e 82 na versão a álcool. E no ano de 1988, né, ele ganhou novas versões, na versão SE e na versão SLE, né, era a mesma que tinha na época do Opala e do Monza. O Chevy 500, né, literalmente podia a versão mais completa, né, mas ele podia ser peladão, né, porque era um carro de trabalho, né, não precisava desses apetrechos, coisas de conforto, né. O que era disponível para o Chevy 500, né, era vidros verdes, né,
bancos reclináveis com apoio de cabeça, né, vidros traseiros corrediços, né, temporizador do lavador de para-brisa, retrovisores com controle interno, né, faixas laterais coloridas, né, e pneus de cidade e de campo, faróis de halógenos, né, e uma embreagem hidropneumática, né, que é a versão praticamente automática, né. Essa versão automática era muito difícil de se ver, né, era praticamente um carro, era muito caro, né, a versão literalmente mais completa que existia do Chevy 500, né, a versão Chevy 500 com câmbio automático, né. Ele podia vir com alarme anti-furto, né, que era uma coisa muito rara na época. E ele ficou sem atualizações, né? O Chevy 500 ele foi até 1995, né? Até literalmente ser substituído pelo Corsa Picape na época. E essa foi a história do Chevy 500, né? Não tem muita coisa sobre o Chevy 500, né? Porque ele foi um carro que não fez um grande sucesso, né? Pela sua limitação, né? Ele era um carro pequeno, né? Na época, um carro de trabalho tinha que ser um carro mais ou menos grande, né? Como um Saveiro ou uma Pampa, né? O Chevy 500 aí ficava naquele meio termo, né? Ele não era tão grandão, mas ao mesmo tempo ele não era pequeno, né? Ele só era vendido mesmo para o público de Chevrolet, né? Que gostava dos carros da Chevrolet. E literalmente ele não vendia muito, né? Mas ele vendeu o suficiente, né? Ele conseguiu criar sua fatia de mercado. E infelizmente, né, o Chevy 500 é um carro esquecido, né? Você não vê muitos, né, na rua, né, andando, né? Meu pai foi sendo sucateado ao longo dos anos. Ele tinha um problema grave de corrosão, né? O Chevette também, ele tinha esse problema também, né, de entrar água, né? E o assoalho literalmente apodrecia, né? E, literalmente a galera não queria consertar o carro e jogava ele na sucata, né? Hoje em dia é bem comum ver Chevy 500 na sucata. Aqui no meu bar ainda tem um, né? Literalmente ele tá sucateado, né? Ele fica parado no meio da rua, né? Infelizmente isso que acontece, né? Os que estão rodando literalmente são de colecionadores ou literalmente já estão pela hora da morte, né? E o que é mais interessante é que esse carro ele tem peças baratas, né? Ele tem um custo-benefício interessante, né? Para uma picape, né? Que ele usa muitas peças do Chevette, literalmente, né? E essa foi a história, galera. Se inscreva no canal, ative o sininho e se inscreva para me ajudar a criar mais conteúdo sobre os nossos clássicos de 4 rodas.